Oi! Vamos direto ao ponto hoje. A nossa conversa vai ser sobre o capítulo 8 da segunda carta aos Coríntios. Olá, ótimo tema. É um capítulo que fala muito sobre generosidade, né? Exatamente. E o ponto de partida que Paulo usa é, nossa, bem surpreendente, o exemplo das igrejas da Macedônia. Ah, sim. Aquilo é marcante. É quase impensável, né? Ele descreve que essas comunidades, mesmo passando por uma severa provação, tipo dificuldade grande e extrema pobreza. Uma situação bem difícil mesmo. Pois é, e ainda assim elas tiveram uma transbordante alegria, e essa alegria resultou numa rica generosidade. Eles insistiram para participar da coleta, sabe? Dando até mais do que podiam. Como pode isso? É um paradoxo, né? Mas o texto dá uma pista, eu acho. A chave parece não estar só na situação deles, mas numa decisão anterior. Que decisão! Eles primeiro se deram ao Senhor. E só depois, como consequência, se deram aos apóstolos, e isso segundo a vontade de Deus. Essa entrega total parece que muda tudo na relação deles com o dinheiro, com o dar. Quer dizer, não era só caridade. Não, era mais profundo, um ato de adoração quase. Essa entrega a Deus veio antes e tornou a generosidade material possível, mesmo na pobreza. Interessante essa perspectiva. E é com base nisso, então, que Paulo chama a atenção dos coríntios. Exato. Ele elogia os coríntios por muitas coisas, fé, palavra, conhecimento, amor, mas aí ele lança o desafio. Se destacarem também nesta graça de dar. Tipo, nessa capacidade que vem de Deus para contribuir. Mas ele não ordena, né? Não é uma ordem. Ele fala que está usando o exemplo, a dedicação dos macedônios, para testar a sinceridade do amor dos coríntios. É mais um convite para eles mesmos se avaliarem. A generosidade vira um termômetro do amor genuíno. Entendi. E para motivar ainda mais, ele traz o exemplo máximo: Jesus Cristo. Sim, o argumento teológico central. A ideia de que Cristo, sendo rico, se fez pobre para que a gente, pela pobreza dele, pudesse se tornar rico. Nossa, é uma teologia muito profunda para motivar uma coleta, algo tão prático. Totalmente. Ele conecta o ato de dar com a essência do Evangelho, com a graça de Deus. A generosidade material vira um reflexo da generosidade divina. Mas, como você disse, ele não fica só na teoria. Não mesmo, ele puxa para a prática. Lembra os coríntios que eles já tinham mostrado boa vontade, já tinham começado essa coleta um ano antes. Uhum. O recado é claro: terminem o que começaram. A prontidão no querer é ótima, mas precisa virar obra completada. E sempre segundo o que se tem. Não é para dar o que não tem. Certo? Exatamente. E aí entra um princípio bem importante, o da proporcionalidade. Se existe a prontidão, ela é aceitável segundo o que alguém tem, e não segundo o que não tem. O foco está na disposição, na vontade sincera e naquilo que cada um realmente pode fazer. Faz sentido. E o objetivo disso tudo? Ele fala em igualdade. Não para deixar todo mundo igual no sentido material, mas para que a abundância de uns ajude na falta de outros, e vice-versa. Um fluxo, sabe? Uma dinâmica comunitária forte. Isso. Onde a necessidade de um é vista como responsabilidade de todos. Aquela citação do Maná ilustra bem, né? Quem muito colheu não teve demais, e quem pouco não teve falta. Busca um equilíbrio. E pensando na parte prática, na logística e na integridade disso tudo, Paulo mostra uma cautela enorme. Muita cautela. Ele não vai lá buscar a oferta sozinho. Ele envia Tito, que ele chama de parceiro e cooperador, e mais outros irmãos. Irmãos elogiados, escolhidos pelas próprias igrejas para acompanhar a entrega. Por que tanto cuidado? A transparência era fundamental. Ele diz isso com todas as letras. Procuramos fazer o que é correto, não só aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Para não dar margem para fofoca, né? Exatamente. Evitar qualquer crítica, qualquer suspeita sobre como aquele dinheiro, dado com tanta generosidade, estava sendo administrado. A integridade do processo todo era tão vital quanto a oferta em si. Escolher mensageiros de confiança aprovados pela comunidade reforça isso. Faz todo sentido. Bom, então, para a gente resumir um pouco. Vimos essa generosidade incrível que nasce até na dificuldade, quando existe essa entrega a Deus. Vimos a importância de alinhar a boa vontade com a ação concreta, de realmente fazer acontecer.
terminar o que começou. Isso. O princípio de dar de acordo com as posses, buscando um equilíbrio justo na comunidade. A tal da igualdade, no sentido de apoio mútuo. E, claro, a necessidade absoluta de transparência, de integridade na hora de lidar com os recursos. Exato. E sabe, fica uma reflexão, né? O texto dá muito valor tanto para a disposição inicial, a prontidão no querer, quanto para a conclusão da obra, o completar. Verdade. Isso faz a gente pensar um pouco. Qual o peso real da nossa intenção comparado com a ação efetiva, especialmente quando se trata de ajudar uns aos outros? Até que ponto basta ter boa intenção? Qual a nossa responsabilidade em garantir que a ajuda realmente chegue e aconteça? Uma ótima pergunta para a gente continuar pensando.